Fala galera, sejam muito bem-vindos à quarta videoaula do curso Data Science e Machine Learning na Prática, Introdução e Aplicação na Indústria de Processos. Na aula passada, a gente iniciou o estudo de caso Blue Book for Bulldozers, em que o nosso objetivo é criar um modelo preditivo para predizer o preço de venda de tratores de esteira em leilões. E para isso, nós usamos o modelo de florestas aleatórias. Hoje a gente vai terminar esse notebook vendo mais alguns detalhes dessa modelagem. Só para dar uma revisada, eu coloquei na tela o gráfico da árvore de decisão que a gente analisou na aula passada. Lembre-se, o modelo de floresta é composto de vários modelos mais simples chamados de árvores de decisão. Cada árvore funciona fazendo cortes nos dados, gerando partições dos dados. Cada um desses quadradinhos, na verdade desses pequenos retângulos que estão aí desenhados, são porções dos dados. E como é que a árvore funciona? Você começa aqui no primeiro nó, que é o nó de raiz, e aí você faz um corte nesse nó correspondente a uma decisão de uma variável específica. No caso aí, couple system, e a decisão é se ela é menor ou igual a menos meio. E o objetivo de você fazer esse corte é você gerar nós subsequentes com o menor erro de predição. A árvore de decisão, ela vai criando vários quadradinhos, vários nós, com o objetivo de diminuir o erro de predição. Cada quadradinho gerado pela árvore tem um erro menor do que o quadradinho anterior, beleza? E aí você vai fazendo isso até que você chegue na última camada da árvore, que são os nós de folha, que é onde de fato acontece a predição do modelo. Nós vimos que esse modelo ele tem uma grande propensão a sofrer de sobreajuste, porque ele é muito flexível. Você consegue dividir os dados com muita flexibilidade, com muita facilidade. A árvore ela é capaz de aprender padrões que não necessariamente são generalizáveis. Para melhorar esse aspecto, nós podemos juntar várias árvores formando uma floresta. O detalhe nesse ponto é que as árvores precisam ser independentes entre si, ou seja, os erros de cada árvore precisam ser descorrelacionados. Porque aí quando você tira a média das várias árvores, o erro tende a ser zero. O mecanismo é esse: gerar várias árvores que sejam independentes entre si. E aí existem várias estratégias para você fazer essas árvores ficarem independentes. As principais são você atribuir a cada árvore uma certa parcela aleatória dos dados, e a outra estratégia é, em cada split da árvore, você fornece apenas um subconjunto de variáveis para a árvore poder fazer a decisão. Isso faz com que as árvores tenham baixa correlação entre si, o que aumenta a generalização da floresta, tá bom? E aí aqui eu expliquei, né, para vocês, a gente junta várias árvores e tal. Um detalhe aqui que eu queria ressaltar, que eu acho que não ficou claro na aula passada, é que o procedimento que a gente chama de bagging é efetuar as amostras com reposição e juntar as várias árvores, tá? O procedimento de você amostrar e repor é chamado de bootstrap. Juntar várias árvores que fazem isso é chamado de bagging, tá? Aí nós vimos aqui, entendemos o que é o OOB, é muito importante que você entenda isso. Cada árvore vê uma parcela aleatória dos dados, então cada árvore ignora uma certa parte dos dados. Você pode usar essa porção que cada árvore ignora para fazer uma validação, porque a essência da validação é isso, você usar dados que o modelo nunca viu. E cada árvore que acompanha a floresta ignora uma certa parcela dos dados, você pode usar esses dados para calcular uma métrica, e essa métrica é chamada de OOB, Out of Bag Score. Depois falamos da sintonização dos hiperparâmetros, né? Número de árvores, quanto maior, melhor, mas tem um limite, então você não pode crescer a floresta indefinidamente, porque chega um ponto em que as melhorias não compensam o custo computacional.
Max Samples, que é a porção dos dados que cada árvore vai enxergar na hora de fazer as amostragens. Isso pode melhorar o desempenho computacional quando os conjuntos de dados são muito grandes e melhorar problemas de sobreajuste quando eles são muito severos. Você limitar esse Max Samples. Min Samples Leaf, que é a quantidade mínima de amostras na folha. Você aumentar esse número, você diminui o crescimento da árvore, diminuindo a acurácia individual de cada árvore, mas melhorando a capacidade de generalização, porque as árvores ficam mais diferentes. E o Max Features é a quantidade de variáveis que um nó usa para poder fazer a decisão. Você limitar essa quantidade, não usar a quantidade total, pode ajudar a diminuir o sobreajuste. Na verdade, isso foi proposto no paper original do modelo de florestas aleatórias. Beleza? Aí eu pedi para vocês fazerem um exercício, né, de variando esses hiperparâmetros para ganhar sentimento, né, de como que essa variação afeta os resultados, que é muito importante. Sempre que você estiver trabalhando com um modelo de aprendizado, você dá uma mexida nos hiperparâmetros para ver a sensibilidade do resultado em relação a essa escolha. Os parâmetros default do scikit-learn costumam funcionar bem, mas você ir variando eles para tentar melhorar o resultado é sempre uma estratégia interessante. E aí nós entramos de fato no assunto da aula, que é a interpretação do modelo e engenharia de características. A interpretação do modelo é um tema que eu gosto muito, porque muita gente critica o aprendizado de máquina, justamente dizendo que não é possível interpretar os resultados. Geralmente é aquela galera que fez a graduação tendo como base os modelos fenomenológicos, que são os modelos de primeiros princípios. Esses modelos eles são muito interpretáveis porque eles são baseados no fenômeno, né? Só que os modelos de aprendizado de máquina, apesar de serem totalmente empíricos, eles também dão margem a certas interpretações. E é isso que a gente vai aprender agora. A gente vai pegar o modelo e ver o que o modelo tem a dizer sobre a natureza dos nossos dados. O modelo, ele faz predições. É esse o objetivo do modelo de aprendizado. Nada mais do que isso. É diferente da estatística tradicional, em que você quer encontrar relações entre variáveis, você quer fazer ciência, descobrir fenômenos. No aprendizado de máquina, o objetivo é predição. É bem pragmático, né? Por isso que muitos estatísticos mais tradicionais não gostam desses modelos. Mas apesar disso, de serem modelos empíricos com o objetivo de fazer predições, eles dão certa margem à interpretação, e é o que a gente vai ver agora. E esse termo, engenharia de características, ele se refere a todo o procedimento que você faz nas colunas do seu conjunto de dados para tentar melhorar o resultado. Você pode tirar variáveis, você pode colocar variáveis, você pode combinar variáveis, você pode criar novas variáveis a partir das que você já tem, modificando. Você pode até pegar variáveis externas, também é válido se você encontrar alguma variável externa que não está no seu conjunto que ajuda a modelagem. Então, esse procedimento, muitas vezes, é o preponderante, é o mais importante para gerar bons resultados. Não é o caso aqui, mas em muitos casos é o que acontece. Vamos começar analisando as importâncias das variáveis. Essa talvez é a informação mais importante que um modelo de florestas aleatórias vai te informar. É o quão importante cada variável do conjunto X, do conjunto de preditores, é para fazer a predição. Porque nós começamos lá com 50 e tantas variáveis. Só que não necessariamente todas são importantes. E o modelo de florestas aleatórias, ele tem esse recurso, essa vantagem, que nem todo modelo tem, de fornecer um ranking de importância de variáveis. Como é que funciona isso? Para uma dada variável, quanto maior a diminuição do erro em splits de decisões tomadas com base nessa variável, mais importante ela será. Lembre-se, como é que cresce uma árvore na floresta?
fazendo divisões nos conjuntos de dados com base em decisões tomadas por variável. Então, se existe uma variável que ela sempre vai aparecer e diminui bastante o erro, essa variável é importante, beleza? Essa é a lógica. Você avalia o quanto cada variável influencia na diminuição do erro durante o crescimento da árvore. Quanto mais ela ajuda a diminuir o erro, mais ela é importante, e o Random Forest consegue fazer esse ranqueamento da mais importante para menos importante. Esse ranking, computacionalmente, né, no Scikit-Learn, ele fica armazenado no atributo Feature Importance, lá do modelo. Nessa próxima célula, a gente define uma função que aceita um modelo, então o input vai ser um modelo, uma lista com os nomes das variáveis, um número máximo de variáveis que ele vai mostrar para você, e vai imprimir na tela um ranking com essas variáveis listadas em ordem de importância. Você consegue ver aqui dentro da função? Olha como é que eu acesso as importâncias. Modelo, que é o objeto que contém o nosso modelo, ponto feature importance, com esse underline aqui, que geralmente significa que trata-se de um atributo interno do modelo que você pode acessar quando necessário. Esse aqui é um padrão do Python. O pessoal costuma usar essa notação. Vamos logo então usar a função, né? Aqui eu chamo a função, forneço o modelo, tá? Forneço os nomes das variáveis, né, que estão nas colunas do conjunto de validação, e o número máximo de variáveis que eu vou mostrar na tela, que no caso é 30. Aí olha que legal, eles dão um ranking da importância das variáveis. Por exemplo, aqui nesse caso, a variável mais importante é o ano em que o trator foi feito, com mais ou menos de 17% de importância. Isso faz todo sentido, né? Quanto mais novo um trator, mais caro ele deve ser. E o modelo de florestas aleatórias está te dizendo isso. Ó, o mais importante para você determinar o preço de venda de um trator é o ano em que ele foi feito. Olha que interessante. É uma informação acerca do seu conjunto de dados que o modelo está te dando, além de só a predição. Outro fator importante também, ó, o tamanho do trator. Claro, quanto maior o trator, maior deve ser o preço dele. A data de venda também é um fator importante. E aí a gente tem as várias características dos tratores listadas em ordem de importância. E o que você consegue perceber aqui é que logo a gente chega em importâncias irrelevantes, né? Valores aqui de importâncias muito baixos. E perceba que eu só pedi as 30 primeiras. Aqui tem para baixo ainda tem mais variáveis com ainda menos importância nessa predição. E aqui gráficos dessas importâncias, né? Aqui um gráfico mostrando os valores das porcentagens por variável. Aqui o mesmo gráfico do lado, só que em ordem decrescente, para você ver que, olha aqui, rapidamente você atinge um platô e aí acabou. Não tem mais importância a partir dessas aqui. Você usar um modelo com essas variáveis que eu estou apontando aqui com o mouse é uma perda de tempo computacional e complexidade no seu modelo que está sendo gasto à toa. Quanto menos variáveis no modelo, melhor. Você está percebendo aí que existem variáveis irrelevantes. Você pode tirar essas variáveis do conjunto de dados. A gente vai fazer isso daqui a pouquinho. Esse gráfico ele também é bem interessante, porque você consegue ver os nomes das variáveis, né? E aí você vê que a importância do year major é bem maior do que as outras e você vê o padrão aqui de queda dessas variáveis. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai remover variáveis pouco importantes, tá? Porque se elas são pouco importantes, talvez elas estejam atrapalhando o modelo. Além do mais, elas representam custo computacional. Maior poder de processamento
do computador é requerido. Quando você tira essas variáveis, o que acontece é que o desempenho do programa fica melhor. Então, vamos selecionar, por exemplo, apenas aquelas que apresentam mais que 0,5% de importância. Eu faço isso colocando essa condição aqui. IMP maior que 0.005, selecionando no próprio IMP, tá? E pegando o index, que são os nomes em si das variáveis. Né? E aí eu peço o shape, para eu ver quantas são. Então são 22 variáveis. Apenas 22 variáveis têm mais que 0,5% de importância. Olha que 0,5% é um número bem baixo. Poderia ter colocado um limite ainda maior. Mas aí, o que eu faço é selecionar aqui no conjunto de treino as variáveis que eu quero manter. E por volta de 30 variáveis irrelevantes foram excluídas do modelo, o que é bom pra gente. A gente quer sempre um modelo mais simples. A próxima etapa é fazer uma análise de correlações. E é sempre interessante você fazer essa análise. Né? Uma análise de correlações é útil para a gente entender as relações entre as variáveis. A correlação mais utilizada para isso é a correlação de Pearson. É a que a gente mais usa, a que a gente mais está acostumado. Ela mede o grau de associação linear entre as variáveis. Duas variáveis são linearmente associadas se mudanças em uma variável implicam em mudanças proporcionais na outra variável. O que a correlação de Pearson mede é o quanto que as variáveis variam de forma proporcional, beleza? Em uma linha reta. Já a correlação de Spearman, que é o que a gente vai usar aqui nesse notebook, mede o grau de associação monotônica entre as variáveis. Duas variáveis são monotonicamente associadas se mudanças em uma variável implicam em mudanças no mesmo sentido na outra variável. É uma concepção de associação mais genérica do que a de Pearson. Enquanto a correlação de Pearson mede se as variáveis estão em uma reta, se a relação entre as variáveis forma uma reta, a correlação de Spearman mede o quanto que essas variáveis variam juntas, não necessariamente no formato de uma reta, pode ser meio curvadinho assim. Então acaba que é uma concepção mais genérica do que a concepção de Pearson, tá bom? Nessa função, o que eu faço? Eu aceito um data frame, aceito as tags desse data frame, né, as colunas, e eu ploto um gráfico chamado dendograma. Eu vou mostrar como funciona esse dendograma agora. Perceba que essa função não usa o modelo. Então eu poderia ter feito isso no começo. Lá no começo da aula eu poderia ter usado essa função e visto as correlações logo de cara. Mas eu resolvi deixar para agora porque a gente está analisando as variáveis e tal, está tentando eliminar variáveis que não são necessárias, e aí é um momento bom para a gente ver as correlações. Esse gráfico, ele cria grupos de variáveis parecidas com base nas correlações de Spearman entre elas. Então ele vai associando as várias variáveis, e aí você percebe que quanto mais para a esquerda está a associação, ou seja, quanto mais longe aqui dos nomes está a associação, menos correlacionadas estão as variáveis, ou o grupo de variáveis. Então aqui, por exemplo, essas variáveis hydraulics e product size, elas têm a correlação baixa, porque elas se encontram bem longe aqui da coluna dos nomes. Ao contrário de FI Base Model e FI Model Desk, em que a associação ela está sendo representada aqui bem perto dos nomes. Você quase não consegue ver. A mesma coisa com Product Group e Product Group Desk. Daí, o que a gente pode concluir? Essas variáveis que são muito correlacionadas, elas estão mostrando mais ou menos a mesma informação. Elas possuem mais ou menos o mesmo conteúdo. Então é redundante você usar as duas. Você não precisa usar as duas.
você só precisa usar uma delas, ou Product Group ou Product Group Desk, porque elas são praticamente a mesma coisa. Daí, a nossa estratégia agora vai ser o seguinte: tentar eliminar uma variável de cada grupo aqui muito parecido para tentar diminuir ainda mais a quantidade de variáveis do meu modelo. Beleza? Então vamos remover variáveis redundantes. E como que a gente faz isso? A gente vai definir uma função que vai automatizar esse processo. Vai receber um conjunto X e vai treinar um modelo e retornar o OB. E aí o que eu vou fazer? Eu vou variar esse conjunto X, tirando uma variável de cada vez, e vou verificar o efeito no OB, na métrica de desempenho do meu modelo. Vamos estabelecer a nossa referência. Vamos dar então o conjunto de treino atual que a gente está usando, já reduzido com as variáveis pouco importantes eliminadas. E vamos pegar o OB. Essa célula, então, ela faz um treinamento do modelo e te retorna esse OB aqui de 0.899. Aí o que a gente vai fazer? Vai tirar uma das variáveis potencialmente redundantes por vez e vai verificar o efeito no OB. Isso é feito nessa célula aqui, ó. Para cada coluna nessa lista, que são as variáveis potencialmente redundantes, eu vou imprimir o nome da coluna e o OB, que é obtido quando eu tiro essa coluna, ó, ponto drop. Então eu vou tirar uma variável por vez e verificar o efeito que essa retirada tem no OB. O que a gente conclui é o seguinte, ó, o efeito é muito baixo. Perceba, 0.8994, 0.8988. Reduziu lá na terceira casa decimal. É uma redução baixíssima. Ou seja, essa variável Grosser Tracks não é que ela seja desnecessária, mas é porque tem outra igual a ela. Então você não precisa de uma delas, você pode jogar fora uma delas e manter só a outra. É isso que a gente verifica que a gente pode fazer. Ó. Todos os OB estão muito parecidos com a referência. Cada uma dessas variáveis pode ser retirada se você mantém a irmã gêmea dela no conjunto. Beleza? Estamos tirando agora variáveis redundantes, não são variáveis irrelevantes. Irrelevantes já tiramos antes. Agora, estamos tirando variáveis que possuem irmãs gêmeas. Ou seja, você tira uma, mantém a outra e o desempenho praticamente não muda. Tá? É isso que a gente vai fazer aqui. Ó. Vamos tirar algumas delas, escolhendo aqui, né? 4, tirando, e olha o efeito no OAB, praticamente não cai, 0.89 ainda. Aí eu tiro e pego o shape, olha o que acontece, diminui para 18. Ou seja, do conjunto original que tinha 50 e tantas variáveis, agora eu tenho 18 variáveis. Eu estou com um modelo mais simples, mais fácil de interpretar, mais rápido de rodar, tudo de vantagem para a gente. E chegou a hora de mais uma atividade, que é o Mão na Massa 3. Repita os procedimentos de análise de importância e análise de correlação com os conjuntos de dados Boston Housing e Diabetes, usados no começo do notebook. Basicamente, eu peço para você repetir os procedimentos de análise de variáveis para os conjuntos mais simples que nós usamos no começo desse notebook. Agora, nós vamos começar um outro procedimento de engenharia de características chamado de variáveis dummy ou one-hot encoding. O primeiro nome vem da área da estatística tradicional e o segundo nome é mais usado na área de aprendizado de máquina, mas significam a mesma coisa. E essa é uma estratégia diferente para a gente organizar variáveis categóricas. Nessa metodologia, as variáveis são desmembradas em variáveis binárias correspondentes a cada uma das categorias. Para a gente entender isso, a gente pode dar uma olhada nessa figura aqui.
fica bem claro o procedimento. Imagina que você tem uma coluna categórica em que as categorias sejam frutas. Por exemplo, a primeira linha aqui é abacate, a segunda é maçã e as duas últimas tomate. A resposta com variáveis dummy ou one-hot encoded, ela vai criar uma coluna para cada categoria. Cada categoria da coluna original ganha uma coluna para si. Portanto, maçã ganha uma coluna, tomate ganha uma coluna e abacate ganha outra coluna. E aí, toda vez que estiver valendo, por exemplo, o abacate, você marca 1 na coluna do abacate e 0 nas demais. Toda vez que estiver valendo a maçã, você marca 1 na coluna da maçã e 0 nas demais. E assim sucessivamente. Perceba que essa é uma estratégia diferente da que a gente vem adotando desde o começo dessa aula. Desde o começo da aula a gente vem tentando reduzir as variáveis, para o nosso modelo ficar mais simples. Essa estratégia está propondo o contrário. Ela quer que você aumente as variáveis, aumentando a dimensionalidade dos seus dados e a complexidade do seu modelo, mas ela oferece uma vantagem. O efeito de cada categoria em específico pode ficar mais claro na hora de você interpretar o modelo. Beleza? Então, é o que eu escrevo aqui. A vantagem dessa representação é que a influência de categorias específicas pode tornar-se mais clara. Em alguns casos, a acurácia do modelo pode aumentar. Em modelos de florestas aleatórias, que eles já são muito flexíveis, eles conseguem fazer partições nos dados, isso não é comum. Não costuma ser vantajoso você fazer one-hot encoding. Só que em outros modelos, por exemplo, redes neurais, isso pode ser bem vantajoso. Então, beleza. Vamos definir uma nova função de pré-processamento, parecida com a pré-process que a gente definiu lá em cima no notebook, né, na aula passada. Só que aí eu vou colocar esse OHE para dizer que é one-hot encoding. E a função ela tem um novo argumento, que é esse maxCats igual a 10. Para que eu faço isso? Eu limito o número máximo de categorias que vai ser gerado por variável. Porque imagina as variáveis que têm alta cardinalidade. Por exemplo, na aula passada, a gente viu que tem uma variável que tem 4.999 categorias possíveis. Se a gente criar variáveis dummy a partir dessa variável, o que vai acontecer é que eu tenho 4.999 novas colunas. E o problema fica impraticável, né? Vai demorar muito para gerar os modelos e fazer as predições. Portanto, eu estabeleço aí um máximo de categorias. Apenas variáveis com, no máximo, 10 categorias vão gerar respostas em variáveis dummy. Tá? Aqui, basicamente, eu repito o procedimento que eu fiz na aula passada, substituo os valores faltantes numéricos pelas medianas de cada coluna e, se a coluna não for numérica, você interpreta como categoria, transforma cada categoria em um número, caso a gente não faça one-hot encoding, ou seja, se for maior que o maxCats, eu faço o mesmo procedimento da aula passada, e o restante eu uso essa função chamada pd.getDummies. Ela justamente faz isso. Ela gera as variáveis dummy para você separar cada variável categórica nas várias categorias. Beleza? Vamos então dar uma olhada no DataFrame original, para fins de comparação. Principalmente aqui no shape dele, ó, 53 colunas. Esse é o original, sem retirar as variáveis irrelevantes e redundantes. E pré-processando ele com o one-hot encoding. De novo, pré-processar é bem fácil. Depois que você definiu a função, é só você dar o DataFrame que você quer processar para a função e a função vai te retornar o DataFrame processado. E dê uma olhada aqui, ó. Aqui, agora ele gerou as respostas nas variáveis dummy. Ó, cada um dessas colunas é uma categoria dessa variável Steering Controls. E aí tem a categoria Command Control, Conventional, For Real Standard, e aí você marca com 1 sempre que for essa categoria que estiver valendo em Steering Controls.
beleza? O mais interessante aqui é que a gente quase triplicou a quantidade de variáveis. São 145 colunas, né, contra as 53 originais. Você está aumentando a dimensionalidade dos seus dados, aumentando a complexidade do seu modelo, mas você tem um ganho. O efeito de cada categoria em específico fica mais claro. A gente vai ver isso aí em ação daqui a pouquinho. Vamos fazer o seguinte, vamos repetir tudo. Fazer a separação de x e y, validação em treino, treinar um modelo e mostrar o score. Você vê que, em termos de desempenho preditivo, pouco mudou. Mas vamos plotar as importâncias para esse modelo novo. Olha que interessante. Agora, a variável mais importante é enclosure errors with AC. Ou seja, essa variável categórica, em específico, essa categoria. O que significa isso? Se você olhar na internet e jogar isso aqui no Google, você vai ver que essa categoria significa com ar-condicionado. Ou seja, quando você faz a representação dos seus dados com variáveis dummy, o modelo de florestas aleatórias ele passa a te dizer que o mais importante para a determinação do preço é se o trator tem ou não ar-condicionado. Olha que maneiro! Agora eu sei que além do ano de fabricação, e continua aqui bem importante, que o fato de ter ar-condicionado ou não é preponderante para a determinação do preço. O que, de novo, faz todo sentido. Tratores com ar-condicionado devem ser bem mais caros do que tratores sem ar-condicionado. Tranquilo? Aí aqui tem mais outros variáveis que foram ressaltadas, só que aqui eu não sei o que significa. Se você tiver curiosidade, você pode fuçar aí na internet. Aqui a importância das variáveis, né? Olha como é que essa importância cresceu, né? Do enclosure errors, quando a gente ressaltou que essa variável relaciona-se simplesmente ao ar-condicionado. Nessa sessão, a gente vai usar uma outra estratégia para interpretar o nosso modelo, que é a análise de contribuições. A análise de contribuições ela vai te indicar o porquê de uma predição em específico. O que a gente veio fazendo até agora foi entender o comportamento do modelo de forma geral. Só que agora a gente vai entender cada predição em específico. Como assim? Vamos imaginar um cenário em que você tem um cliente que ele quer vender o trator dele e ele quer saber qual vai ser o preço que ele vai vender se ele colocar esse trator em leilão. Percebam que é uma informação bem relevante, né? Você saber de antemão qual é o preço que você vai conseguir vender o seu trator. E aí você, como modeleiro, você vai pedir as informações do trator, que são as colunas que você vai alimentar no seu modelo. Como você tem um modelo simples, você vai pedir apenas 18 colunas, 18 informações para o seu cliente, o que facilita o trabalho, né? O cliente não precisa dar mais 53 colunas, são apenas 18 informações relativas ao trator. E você vai dar essas informações para o seu oráculo, que é o modelo de florestas, e o modelo vai te dar uma predição. Aí o teu cliente vai fazer a seguinte pergunta: por quê? Por que esse preço? Por que não outro? Por que não um pouco mais acima? Por que não um pouco mais abaixo? Pô, tá muito baixo do que eu imaginava. Por quê? Essa é a pergunta. O modelo de florestas consegue te dizer por que ele está fazendo uma predição específica. Olha que interessante. Não é uma predição às cegas. Tem um motivo. E você consegue inspecionar que motivo é esse com essa análise de contribuições. Para isso, a gente vai usar o módulo Tree Interpreter. E também um outro módulo chamado Waterfall Charts, que é para a gente visualizar de forma gráfica os resultados dessa análise. Importando os módulos, né? Então, como é que funciona o módulo? Ele vai decompor uma predição na soma bias mais contribuições. O bias é a média da variável predita. É o valor médio das predições.
As contribuições refletem o quanto cada variável contribui para afastar uma predição em específico dessa média. Então você tem uma média, que é um valor representativo de todas as predições. Só que cada predição individual, por exemplo, o trator do seu cliente em específico, que eu estava dizendo agora há pouco, tem um valor que desvia dessa média, que é diferente dessa média. E o que essa análise de contribuições faz é mostrar o que causa esse desvio. O que causa um aumento do valor de venda ou uma diminuição do valor de venda em relação ao preço médio? Essa é a pergunta. Beleza? Então, como que essas contribuições são calculadas? De novo, é por meio dos splits. São esses splits que fornecem todas as informações que a gente usa para interpretar a árvore. O que está escrito aí. As contribuições de cada variável são calculadas por meio dos efeitos na predição dos vários splits que a envolvem. E tem um artigo aí que você pode dar uma olhada nos detalhes de funcionamento desse algoritmo de contribuições. Vamos dar uma olhada aqui nas contribuições de cada variável. O que eu vou fazer? É colocar cada variável aqui em uma linha, o valor dessa variável para um trator em específico, no caso aí o primeiro trator do conjunto de validação, e a contribuição de cada variável. Eu vou ordenar de forma decrescente, ou seja, essa primeira linha aqui é o que tem a contribuição mais negativa, é o que mais contribui para o preço cair em relação à média total do conjunto. O que isso aqui está querendo dizer? Que o fato do tamanho do produto ser mini, ser a categoria mini, porque aqui está 1, lembra que é o Manhattan Encoding, então aqui seria 0,1. No caso, é 1, então esse produto tem tamanho mini. Esse é o fator mais preponderante para diminuir o preço em relação à média. E faz todo sentido, porque o fato desse trator ser pequenininho é o mais importante para ele ser um preço baixo. Outro fator que diminui o preço desse trator é o fato de ele não ter ar-condicionado, de WAC ser 0. Ou seja, não está valendo WAC, não tem ar-condicionado. Então o teu cliente chato, ele está perguntando, por quê? Por que o trator está tão barato? Não aceito. Aí você fala, ó, o seu trator é muito pequeno, o tamanho dele é mini e ele não tem ar-condicionado. Como é que você quer que o seu trator seja caro? Se você avançar nessa lista, você chega aqui no fator que vai fazer o preço subir em relação à média. No caso, o ano de fabricação, que é 1999. Mas é uma contribuição muito baixa. O que significa isso? As contribuições positivas são menores do que as negativas, então acaba que esse trator ele é mais barato do que a média. Uma boa maneira de você visualizar essa análise é utilizar esse gráfico aí do tipo cascata, que é justamente para você analisar um efeito líquido de vários pequenos efeitos, né? Da soma de vários pequenos efeitos. Então você tem aqui as várias contribuições, as verdes elas são contribuições positivas, e as vermelhas são as contribuições negativas, e você tem aqui um líquido, né? Você tem uma contribuição líquida, ou seja, o desvio em relação à média total, a soma das várias contribuições. E você percebe que ela é negativa. Ou seja, esse trator em específico tem uma predição que é menor do que a média das predições e você consegue entender por quê. Qual a variável ou quais as variáveis que mais influenciam para essa predição ser abaixo da média. Olha que maneira. Você consegue interpretar um modelo de florestas para entender melhor a natureza dos seus dados. E, em particular, aí, a natureza de uma predição em específico. E o nosso quarto mão na massa desse notebook, eu peço para vocês repetirem o procedimento de análise de contribuições com os conjuntos de dados Boston Housing e Diabetes usados no começo do notebook. Só para você pegar a prática e ver isso funcionando em outros conjuntos. Para finalizar essa aula, vamos falar de aspectos temporais. Esse é o grande calcanhar de Aquiles de um modelo de florestas aleatórias.
O modelo de florestas aleatórias é ótimo para capturar não linearidades e representar dados sem estrutura matemática definida. Por quê? Porque ele não tem estrutura matemática. O modelo de florestas ele se baseia em cortes nos dados. Não tem uma reta por trás, não tem um plano por trás, não tem uma parábola por trás, não tem nada por trás, em termos matemáticos. Então, não linearidades do mundo real que não são geradas por um modelo matemático conseguem ser capturadas pelo Random Forest, pelas florestas aleatórias, de forma muito satisfatória, por causa dessa característica flexível do modelo. O modelo não tem estrutura matemática rígida. Só que isso introduz uma desvantagem. Ele não consegue efetuar extrapolações. Porque são as estruturas matemáticas que permitem que a gente faça extrapolações temporais. Como o modelo de Random Forest não tem, ele não consegue fazer. Essa característica do modelo, portanto, que introduz as vantagens do modelo, né? Essa capacidade de captura de não linearidade, essa interpretabilidade que a gente acabou de ver, também introduzem desvantagens. E a principal é o fato do modelo não conseguir extrapolar. Nessa célula 59, eu mostro um exemplo simples para a gente entender isso. Eu crio dados que se distribuem ao longo de uma reta e eu vou treinar modelos com metade desses dados e tentar prever a outra metade. Adiciono ruído para ficar mais realista, parecer uma medição de processo, por exemplo. Separo em treino e teste, ó, a metade. Eu especifico os modelos. Vou pegar aqui vários modelos do scikit-learn. Vou explicar mais lá embaixo no gráfico. Preparo a janela do gráfico, calculo e ploto. Olha que interessante esses resultados. Os meus dados estão aqui nessa linha azul. Tá? Esses são os dados. Essa linha vertical preta, ela está separando os dados de treino e os dados de teste. Então, cada um desses modelos aqui foram treinados com os dados à esquerda da linha vertical preta e foram testados com dados à direita. Percebam o que acontece. Um modelo de regressão linear, que nada mais é do que uma reta, que é o que a gente usa aí na graduação, em várias aplicações da estatística tradicional, ele consegue capturar a tendência linear. É para isso que ele foi feito. O modelo é uma reta, então a reta vai continuar sendo reta aqui para sempre. A reta é isso, é reta. O MLP é um modelo de redes neurais. Ele tem uma estrutura matemática definida. Vamos ter uma aula sobre redes neurais mais para frente. E o que acontece aqui é que, apesar da rede não convergir, ó, ele está te dizendo aqui que não convergiu, a otimização não convergiu. Mas ocorreu a captura do padrão linear na extrapolação. Só que olha o que acontece com as nossas queridas florestas. Após aqui a barra vertical, ou seja, na predição, o modelo congela. O que acontece aqui é que as predições ficam fixas no valor. O Random Forest não consegue extrapolar a tendência linear. E pior de tudo, ele sobreajusta aqui, ó. Tá vendo que ele está aprendendo coisa que não devia? Está aprendendo ruído? Para esse exemplo, você não deveria usar a floresta aleatória. Você tem que usar um modelo linear, você tem que usar uma rede, mas você não pode usar a floresta. A floresta é ótima para uma coisa e péssima para outra. Você tem que ter esse discernimento. Quando que você vai usar o modelo X, quando você vai usar o modelo Y, quando que o modelo X funciona, quando que o modelo Y não funciona. Às vezes você testa vários modelos para ver qual que funciona melhor. Isso faz parte da atividade prática de alguém dedicado ao aprendizado de máquina. O modelo aqui chamado KNN, K-Nearest Neighbors, que se baseia em vizinhos, né? O modelo é construído em um ponto com base nos pontos vizinhos dele. Ele também não consegue extrapolar, por causa justamente dessa estrutura matemática que também não existe nesse modelo. E SVR é um modelo baseado em máquinas de vetores suporte.
que também é uma estratégia bem utilizada na área de aprendizado. E esse modelo é inerentemente não linear. Então ele inerentemente não consegue essa modelagem aí. Existe um SVR linear, aí o resultado seria bom, mas nesse caso aí não é bom. O que eu quero mostrar para vocês? Que você tem que jogar a floresta aleatória fora, que você desperdiçou 2 horas da tua vida assistindo essa aula para nada? Não. A floresta aleatória é o melhor modelo para esse tipo de dado que eu acabei de apresentar para vocês. Dados sem estrutura definida, dados com muita não linearidade, dados em que a gente quer fazer interpolações complicadas. Mas, se você quiser fazer extrapolações, você tem que usar outros modelos que vão ser tema das próximas aulas. Beleza? Aqui eu digo tudo isso. E aí, se você insiste em usar a floresta aleatória, se gostou muito, vai ser o único modelo que você vai usar para toda a tua vida. Não recomendo isso. Mas se você insiste em usar, tem alguns truques que você pode utilizar. Geralmente, esses truques são baseados em engenharia de características. Tá? Você pode criar boas soluções com o random forest, com as florestas aleatórias, para fazer extrapolações. A primeira dica que eu dou aqui para vocês é adicionar variáveis atrasadas no tempo para modelar autocorrelação. Você cria colunas que descrevem o passado das variáveis. Eu vou explicar na próxima aula como é que isso funciona com mais detalhes. Eu vou explicar também o que significa autocorrelação. A segunda estratégia é adicionar variáveis que representem derivadas. São chamadas de delta features. Porque aí quando você coloca a derivada no conjunto de dados, você meio que está indicando para onde que a variável vai, né? E aí o random forest consegue capturar as tendências. E uma terceira alternativa é você criar variáveis que detalham datas em distintas granularidades. Por exemplo, você tem uma data, só que aí você pode desmembrar isso em dia da semana, você pode criar uma variável categórica que diz se é início do mês ou é fim do mês, porque tudo isso pode importar lá para você fazer a predição. Então você criar novas variáveis com informações temporais a partir das datas pode ajudar o modelo a funcionar legal. E aí tem uma biblioteca chamada FastAI que tem uma função que serve justamente para isso. Vocês podem conferir, caso vocês queiram. E chegamos ao nosso modelo final. O objetivo desse notebook foi criar um modelo de florestas aleatórias para fazer a predição do preço de venda dos tratores em leilões. A gente fez várias modificações, a gente cortou variáveis, modificamos hiperparâmetros, e aí agora é a hora da gente gerar o nosso modelo final. Para isso, vamos usar todos os dados de treino, beleza? Para não desperdiçar informação. Agora a gente inclui o período de validação no treinamento para poder gerar um modelo mais robusto possível. Então a gente faz a pré-processamento, separação de x e y, faz o treinamento e obtém um OOB, que é um OOB de 0,91. Um bom resultado. O próximo passo natural aqui seria aplicar esse modelo a um conjunto de testes em separado. As competições do Kaggle, por exemplo, elas têm esse conjunto de dados em separado de teste. Só que essa competição, como ela é muito antiga, não é mais possível submeter o modelo para fazer predições nesse conjunto de testes. Em muitas competições já encerradas, isso é possível, mas no caso aqui não é. Só que o recado que eu quero deixar é, na vida real, sempre faça isso. Separe um conjunto de testes para você fazer a análise de desempenho final do seu modelo. Porque aí você consegue fazer toda a modelagem usando o treino e a validação, treinando e testando várias vezes, melhorando o modelo, fazendo engenharia de características, sintonizando hiperparâmetros. Aí você tem o modelo pronto e você testa nesse conjunto de teste que estava lá esquecido, e aí você tem uma boa medida da capacidade de generalização do seu modelo. Tá bom? Beleza, gente? Então aí a gente finaliza esse notebook. E antes de terminar essa aula, eu queria dar uma palhinha da próxima aula para vocês, que é o Notebook 2, em que a gente vai tratar de detecção de falhas utilizando a técnica PCA. O que a gente fez até agora foi a criação de modelos de regressão, ou seja, predição de variáveis contínuas. E o algoritmo que a gente usou foi um algoritmo supervisionado. Lembre,
Algoritmo supervisionado é aquele em que no treinamento você dá a solução desejada para o modelo e ele aprende os padrões para poder generalizar na etapa de predição. A técnica PCA é uma técnica não supervisionada, ela já funciona de forma diferente. E o nosso problema aqui vai ser outro, não vai ser regressão, vai ser detecção de falhas, que é a detecção de pontos que diferem do comportamento normal de um processo, indicativo de que tem alguma coisa errada acontecendo. E para aplicar essa metodologia, a gente vai usar esse benchmark aqui chamado de Tennessee Eastman Process, que é uma simulação realista de um processo químico da Eastman Chemical Company, introduzida em 1993, e até hoje é o mais utilizado benchmark na área de controle e monitoramento de processos, por fornecer um ambiente controlado para geração de dados, mas ainda assim realista, porque foi baseado em um processo real. Esses caras aí, lá da Eastman Chemical Company, geraram essa simulação para reproduzir dados de um processo real, então os dados são realistas, e disponibilizaram essa simulação para a galera testar algoritmos e testar metodologias de controle de processos e de detecção e diagnóstico de falhas. Aqui está um processo, é um processo químico completo, né, com reator, separação e reciclo, e a gente vai analisar esses dados, tentar criar aí algoritmos de monitoramento desse processo e detecção e diagnóstico de falhas, principalmente utilizando a técnica de aprendizado não supervisionado, conhecida como PCA, que é uma técnica muito maneira, como vocês vão ver na aula que vem. Tranquilo, gente? Beleza? Então é isso. Forte abraço. A gente se encontra na próxima aula. Qualquer coisa, estou à disposição. Valeu!